Olá, a gente vai embarcar hoje numa jornada para um dos lugares mais sombrios, mais brutais da história do século XX, Colima. E o nosso guia nessa viagem vai ser um texto realmente assombroso. A gente vai tentar enxergar através de uma neblina que, olha, não cobria só a paisagem não, cobria a própria condição humana. Bom, para começar, o próprio título do material que está nos guiando já dá o tom de tudo. Colima, neblina e neblina. Não é só um nevoeiro físico, entende? É uma obscuridade que sufoca a lógica, a moral, a própria vida. Essa é a metáfora central para a gente conseguir entender o que foi essa experiência. E a nossa jornada já começa com uma espera. Uma frustração que de cara já estabelece um sentimento de impotência. O narrador está ali, preso, totalmente à mercê de forças que ele não pode controlar. Essa sensação de paralisia é só um gostinho, um aperitivo, do que era a vida em Colima. Então, essa espera do narrador no aeroporto é o nosso ponto de partida. A partir daí, o texto nos joga para dentro da atmosfera de Colima, um lugar que é totalmente definido por essa opressão, por essa neblina. E aqui, a experiência pessoal dele vira uma coisa universal. Aquela multidão em silêncio no aeroporto, naquele estado de torpor mental, parece um reflexo daquela inércia humana que a gente sente diante do desconhecido, né? Era como um prelúdio para a paralisia psicológica que o sistema do Gulag ia impor de forma muito, muito mais brutal. Só que a opressão de Colima não era só externa, não era só o frio e a neve. O texto nos leva para um lugar muito mais fundo, para a paisagem interna, para a psicologia que definia o sistema do Gulag. Para a gente entender a crueldade em Colima, a gente precisa olhar para uns conceitos como a dedovstina. Era um sistema de humilhação, sabe? Um trote brutal no exército, que era, na verdade, um microcosmo da dinâmica de poder que apodrecia o sistema soviético inteiro. Era, na prática, um treinamento para a desumanização. E isso leva a gente para uma ideia filosófica central, que talvez seja o único jeito de tentar explicar os horrores que vêm a seguir. Uma ideia de Dostoiévski, a tal da crueldade gratuita. Então, o ponto crucial é este. A crueldade gratuita não é um meio para atingir um fim, tipo conseguir uma informação ou forçar alguém a trabalhar. Não. Ela é o próprio fim. O sofrimento em Colima muitas vezes não tinha propósito algum, exceto o puro prazer sádico e a sensação de poder absoluto que isso dava ao carrasco. E o texto dá um exemplo que ilustra isso de um jeito brilhante e aterrorizante. É a história de Garanim, um chefe de campo. Pensa na cena. Ele chega, bêbado, manda trazer 12 homens que não bateram a meta, pergunta por que não querem trabalhar, saca a arma, atira em todos eles e depois simplesmente vai para um banquete como se nada tivesse acontecido. A total falta de motivo no ato é o que o torna tão pavoroso. Agora vamos sair um pouco da psicologia do mal de um indivíduo e olhar para a escala industrial, organizada, de sofrimento que era o sistema de campos de Colima. Colima não foi um acidente de percurso, foi um projeto de Estado. Deliberado. Essa linha do tempo mostra a criação metódica de tudo com um objetivo claro: extrair ouro. E essa extração foi construída sobre vidas humanas. E a ironia é cruel. O próprio criador do campo, o Berzin, acabou sendo engolido pela máquina que ele mesmo ajudou a construir. E qual foi o custo humano disso tudo? Bom, a estimativa é avassaladora: 3 milhões. 3 milhões de pessoas mortas por frio, fome, exaustão ou simplesmente assassinadas. É um número difícil até de imaginar. E como era o dia a dia? O texto descreve os elementos do sofrimento de um jeito visceral. Não era uma coisa só, era a soma de tudo. O frio que não dava trégua, a fome que transformava a gente em bicho, o trabalho escravo até a morte, a sujeira, os vermes e, para coroar tudo, o sadismo sem fim dos guardas. Com uma realidade tão brutal, como é que a mente humana conseguia processar isso? Vamos entrar agora na luta filosófica para tentar compreender uma existência que não tinha razão de ser. Primeiro, a gente tem a perspectiva ocidental, racionalista, de um prisioneiro chamado Alexander Weisberg. Para ele, a única explicação possível era loucura clínica. O sistema não era mau, era demente. É uma tentativa de encaixar o horror numa categoria que a razão consiga de alguma forma entender. Mas aí, em total contraste, vem a visão do russo Varlam Shalamov, um homem que passou 20 anos nos campos. Para ele, o campo não era uma exceção, não era um hospício. O campo era a realidade. A lógica do mundo lá fora não valia mais nada ali. A única lógica que restava era a do assassino.
E aqui a gente vê o choque brutal entre essas duas visões de mundo. De um lado, o Weisberg tentando diagnosticar o mal, dar um nome para ele, colocar numa caixinha. Do outro, o Shalomov, que aceita que o mal não precisa de diagnóstico, ele simplesmente é. É o conflito da tentativa ocidental de racionalizar o horror contra a experiência russa de uma irracionalidade absoluta e esmagadora. E, finalmente, o texto nos leva ao final da jornada do narrador, nos convidando a refletir sobre o que é que resta, afinal, dessa imensa tragédia. O destino final do narrador, a Baía de Nagaev, tem um peso histórico gigantesco. E a comparação que o texto faz com Auschwitz ou Treblinka não é nenhum exagero. Aquele era o portão de entrada para o inferno de Kolimá, de onde milhões de pessoas nunca mais voltaram. E talvez a parte mais assustadora seja essa. Fisicamente, não sobrou quase nada. A sede da polícia secreta foi demolida. As celas sumiram. Foi uma tentativa deliberada de apagar as evidências de um crime colossal, deixando para trás só memórias e fantasmas. E a gente termina com essa pergunta, uma pergunta melancólica. Depois que a infraestrutura da morte apodrece e volta para a terra, depois que as vítimas se foram e os carrascos também, o que sobra? Talvez sobre só a nossa responsabilidade de lembrar, para que essa neblina nunca mais possa cobrir e soterrar tudo outra vez.